Olá, seja muito bem-vindo ao Rural Pod, o podcast da Rural Business. Hoje, num formato um pouco diferente, eu também estou fora do estúdio, estou online com o meu entrevistado, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. O Rural Pod é um formato podcast da Rural Business que entrou no ar para levar até você informações relevantes do agronegócio do Brasil e do mundo. São os mais diversos assuntos que a gente trata aqui, que a gente leva para você nesse formato mais leve, mais descontraído, mas com muita informação. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito a agricultura, pecuária também, por que não? Nós vamos falar de irrigação. Pois é. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um profissional que trabalha na empresa que é pioneira. Eles são os inventores do primeiro sistema de irrigação por gotejamento do mundo. Essa invenção surgiu lá em 1965. Essa empresa está no Brasil, é a Netafim, e nós vamos conversar agora, e vai aparecer na tela, com Danilo Silva, que é engenheiro agrônomo, e vai nos contar tudo sobre irrigação. Tudo bem, Danilo? Olá, Carmen, toda a audiência do Rural Pod. É um prazer estar aqui comentando e falando um pouco sobre um tema tão importante, né, que vem ganhando cada vez mais impacto e força, que é a irrigação aqui no Brasil. Sistema esse, né, que a Netafim foi pioneira, como a Carmen mesma comentou, há 60 anos atrás, ali em Israel, que é um ambiente bem desafiador, né, onde o país, né, com essa tecnologia hoje até se torna um grande exportador, inclusive para o mercado europeu e outros mais, de diversos produtos. Vai ser um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês. Olha, eu tenho muita curiosidade a respeito de irrigação e eu faço o seguinte, vou expor aqui, me fascina a tecnologia que Israel desenvolve, né? Um país incrustado ali no Oriente Médio, hoje palco, né? Continua sendo palco de terríveis conflitos, mas mesmo assim a ciência, a tecnologia desenvolvida naquele pedacinho de terra tão inóspito, né? Tão inóspito, tão árido, eles conseguem dar ao mundo de presente essa tecnologia, entre tantas outras. Mas, Danilo, eu preciso te fazer duas perguntas que são tradicionais aqui no Rural Pod da Rural Business. A primeira pergunta é: a Rural Business tem com vocês, aí da Netafim, algum acerto comercial, ou seja, a Netafim pagou alguma coisa para a Rural Business para participar do Rural Pod, ou a Rural Business pagou alguma coisa para a Netafim para participar desse Rural Pod? Não, não. O relacionamento aqui é muito mais para uma troca de informações e participar, né, com o público de gabarito que tem a Rural Business e a Rural Pod, para que a gente possa compartilhar mais informações. Não há nenhum vínculo. A segunda pergunta, que é muito importante, todos os meus entrevistados passam por esse depoimento. O nome do nosso podcast é Rural Pod. E aí eu te pergunto, em nome da Netafim, em nome dos engenheiros agrônomos, você que está nessa área como profissional, o que o rural não pode? O que o agronegócio não pode, Danilo? Olha, na minha opinião, eu acho que o que o agro não pode é desistir, né? E eu acho que a resiliência, né, muito do que você mesmo comentou, né, Carmen, isso não acontece só em Israel, né, no cenário quando a gente vem da nossa tecnologia, mas o produtor rural, de toda forma, ele é um batalhador, né, ele não desiste. E eu acho que ele não pode não desistir, né, continuar a ser resiliente, independente dos diferentes cenários, né? A gente tem a natureza, às vezes, que está aí contra nós, né? Ou às vezes em alguns cenários diferentes, mas frente a todas essas adversidades, o agro não pode parar, ele sustenta muita coisa, ainda mais aqui no Brasil, e eu acho que o principal ponto aí é o que o agro não pode, o que o rural não pode, né? Justamente é desistir. Eu acho que esse é o movimento que o Brasil e a importância que o agro tem aqui puxa muito o agro para esse movimento. É o que a gente sempre comenta, né? Quem não conhece esse Brasil rural,
Quem está nos grandes centros urbanos, numa grande avenida e atravessa a rua, vai no supermercado, encontra tudo lá à mão, né? De uma maneira simples, talvez para muitos não acessível, mas está lá o alimento. Não imagina toda a cadeia produtiva, tudo que ele tem que passar para chegar ali embalado, pronto para o consumo. É o mundo rural, né, sustentando as cidades. Danilo, vamos começar então o nosso bate-papo sobre irrigação. Eu tenho muita curiosidade a respeito disso. Primeiro, eu queria que você contasse dessa tecnologia desenvolvida em Israel. Foi no deserto de Negev, é isso? Eu fiz uma pesquisa aqui. Foi no deserto de Negev, em Israel, desenvolvido pelos israelenses, né? O primeiro sistema de irrigação por gotejamento do mundo. Primeiro, quais são os tipos de irrigação que existem e o que é exatamente esse sistema de gotejamento inventado aí pelos israelenses e que a Netafim utiliza aqui no Brasil? Bacana, Carmen. Realmente, né, há 60 anos atrás, um engenheiro hidráulico, né, que foi o precursor do conceito da irrigação localizada, ele estava ali se movimentando, né, ia caminhando em meio ao deserto, né, e ali naquele ambiente de malhas hidráulicas, ele viu que uma das plantas, ela era mais viçosa, né, mais desenvolvida do que as demais próximas. E ali, esse é o ponto que também move, né, o agrônomo, os técnicos, né, o pessoal, é a curiosidade. Ele foi entender e acabou se aproximando e buscando entender o porquê que essa planta ela se demonstrava mais desenvolvida que as demais. E ele viu que um pequeno vazamento, né, que apenas gotejava uma pequena quantidade de água, só que com grande frequência, né, naquele tipo Uhum. de solo, fazia com que a planta se desenvolvesse mais que as demais, entendendo os diferentes sistemas de irrigação que existiam até aquele momento, né? E foi aí onde ele pensou, falou, poxa, eu não preciso às vezes aplicar grandes quantidades de água para eu conseguir suprir uma demanda de uma planta. Então, dali criou-se o conceito, né, do que é a irrigação localizada, que é aplicar pequenas quantidades de água, porém com alta frequência, né? E Certo. dali, esse engenheiro foi buscando, né, e entendendo como desenvolver a tecnologia até que chegasse ao conceito de um produto. Até aquele momento não existia plástico, né? Então existia muito desafio dentro do processo, eram tubos de cobre, etc. Mas dali se surgiu o conceito de irrigação por gotejamento. Mas até então se existiam, né? E aí a gente vem para a mitologia, né? Desde a época ali do Rio Nilo, né? Uhum. Onde se utilizava muito da irrigação por inundação, né? Onde se faziam se derivava, né? Água desses através de canais para que se levasse água a diferentes ambientes, viabilizando a agricultura e a produção do alimento. E aí, com outras tecnologias, como energia elétrica, né, e outros pontos do que somente a gravidade, foi possível iniciar, né, alguns outros equipamentos de irrigação e algumas outras tecnologias, como a irrigação por aspersão, né, onde a gente vê aí muitas irrigações em campos, né, em campos de futebol e etc., né, a gente tem os Sim. aspersores, existem as irrigações por pivô central, né, ou mesmo por malha. Existem as irrigações também por autopropelido, que são aí os canhões, né, que a gente chama, e Isso. também as irrigações localizadas, né, que aí a gente fala justamente nesse conceito de alta frequência, baixos volumes, e todas elas o que diferencia, né, no final do dia é o nível de eficiência da aplicação de água, porque no final do dia a gente está aplicando a água com o objetivo de umedecer o solo, né? Que é onde essa planta vai estar, ou o substrato, né, no caso, mas principalmente quando a Certo. gente está pensando em campo aberto, a gente está objetivando irrigar o solo. E aí a planta, a semente, né, no primeiro momento, ou a muda, ela está ali naquele solo, onde ela atinge certa profundidade para o desenvolvimento das suas raízes,
e, inclusive, né, em seu pleno desenvolvimento, ela também vai atingir certo volume radicular que vai beber essa água do solo, né? Então, para algumas culturas, a gente não tem a necessidade de aplicar um volume tão grande de água para descer numa profundidade muito grande, ou mesmo ela também não tem capacidade, né, boca, entre aspas, para beber todo esse volume muito alto que a gente aplica. Então, onde se faz, né, justamente o potencial em aumento de produtividade no uso de irrigação localizada, né, mais interessante. Quanto que a gente tem hoje de irrigação no Brasil? Porque somos uma potência agrícola, apesar de sermos uma potência agrícola, utilizamos, né, isso, dados da NASA, da Embrapa Territorial, corroboram que nós usamos, o produtor rural brasileiro utiliza menos de 8% do território para produção, para lavouras, né? Então nós temos realmente Sim. uma produtividade enorme. Só que a irrigação ela vem para justamente aumentar a produtividade. O quanto que nós temos hoje de áreas irrigadas? Vocês têm esse levantamento no Brasil? E quanto ainda pode crescer? O horizonte de crescimento ele é muito grande, né? Como você mesmo Uhum. comentou. O volume de água em proporção àquilo que se representa, quando se pega, independente do país, né? Quando a lavoura é irrigada, ela tem uma representatividade no total de produção agrícola muito alta, justamente por conta da não limitação, né? Ou mais próximo do teto produtivo que você consegue estar de uma planta, né? Quanto que aumenta em percentual a irrigação de produtividade? Olha, nós temos aí vai entender muito e depender muito do tipo de cultura, né, a Claro. metodologia, a operação. Como um bom agrônomo, eu vou responder que acaba dependendo em alguns momentos. Mas nós temos aí alguns estudos de algumas das principais culturas aqui no Brasil, né? Vamos pegar o café arábica, onde a média em produção de sequeiro, a gente tem ali de 30 a 35 sacas por hectare, né? Uhum. Há produtores que saem de 30 a 35 do sequeiro e atingem com irrigação por gotejamento e a fertirrigação, que é um tema que a gente também pode discutir bastante aqui, Uhum. até uma média de 60, 70 sacas por hectare, né? Isso no café arábica. Quando a gente traz para a cana, por exemplo, que aí a gente trabalha com a metodologia de irrigação por gotejamento subterrânea, a gente enterra os tubos gotejadores próximo aos toletes, né, de cana. A gente tem aí produtores que tiram, ou as agroindústrias, né, que tiram aí uma média de 40, 60 toneladas, né, de cana por hectare. Eles passam aí a ter uma média de 100, 120 toneladas por hectare. Mas esse é um ponto interessante, porque existem ganhos que são paralelos. Na cana, que é interessante também comentar, a gente tem um momento de renovação, né, onde começa Uhum. a cair a média de produtividade, às vezes por falhas e etc. Quando a gente começa a trabalhar com gotejamento, algo que a gente consegue ver também é a possibilidade de você aumentar a longevidade desse mesmo canavial, né? Então, fora o aumento de produtividade, a gente tem também a possibilidade, em vez de renovar um canavial em 5, 6, né, anos, dependendo muito da região, da tomada de decisão do produtor ou da agroindústria, a gente passa aí, a gente comenta dentro do nosso projeto, que a gente pelo menos economiza uma renovação. Então, a gente passa a ter um canavial que vai durar aí de 10 a 12 anos, né? E fora outras culturas mais, o cacau, né, que vem com muita força agora, né, saindo de regiões tradicionais, que a gente fala de clima, solo e método de produção, que sai aí de 800 quilos por hectare para até uma média, né, de 3.000 quilos por hectare. Então, isso revoluciona, né, o que é o ambiente de produção até então. Não, é impressionante, né? Quando você fala, praticamente dobra, chega muito próximo de dobrar a produtividade. Você falou de irrigação, só que antes da gente falar isso,
Para quem não conhece o sistema de irrigação por gotejamento, a gente tem fotos, né? Vamos colocar essas fotos, inclusive tem um vídeo, vamos colocar essas fotos no ar? E aí você vai comentando do que nós estamos falando. Vamos lá, Danilo, o que é exatamente esse equipamento? Bacana, Carmen, e pessoal do Rural Pod aqui. Essa é uma unidade autônoma de campo que ela tem o objetivo de conectar sensores para análise e coleta de dados, né, de informações de campo. Porque uma coisa que a gente vê que é algo que vamos dizer assim, que é a nova revolução, né, hoje da agricultura, é você utilizar-se, né, da agricultura digital para melhor tomada de decisão. Então, esse daí, ele é um sensor, é uma unidade remota de campo chamada GS1, que faz parte aí do nosso portfólio, né, de soluções de digital farming, que possibilita ao agricultor, no caso, uma lavoura de café, a colocar sondas, né, no solo, colocar sensores hidráulicos para entender parâmetros do próprio sistema de irrigação, o volume que foi irrigado, por exemplo, né, se o sistema ligou, se não ligou, se atingiu a pressão, então é possível colocar um sensor de pressão também. Um medidor de chuva, porque a gente sabe que existe a variabilidade, inclusive, da quantidade de chuva que se tem em diferentes talhões, para você entender a tal da chuva efetiva, né? E aí, no Sim. final do dia, trazer esses dados para o ambiente de nuvem, entender essas informações junto com o consultor, com o técnico da Netafim, né? E aí possibilitar lapidar os seus planos de irrigação e de fertirrigação também, né? Então, é uma unidade remota essa. Fertirrigação, que você comentou, né? O que exatamente é a fertirrigação? Que você falou, vamos tocar nesse assunto mais para frente, vamos falar agora. Vamos, não, bacana. Esse é um tema, enfim, que pode ser um tema para um podcast exclusivo para ele, né? Mas Vamos a focar nele então fertirrigação, agora. Uhum. não, com certeza. Mas ela é uma das operações que são possíveis ser feitas através do sistema de irrigação, que é quando você pega os nutrientes que vão ser aplicados para a lavoura, né, e aplica ele via sistema de irrigação. Então, ali próximo à casa de bomba, você vai ter um ponto de injeção, né, onde você tem a possibilidade de aplicar o adubo na sua forma diluída e parcelada, que aí é o grande segredo, né? Porque a gente vê a planta é um ser vivo assim como nós, né? E eu gosto muito de fazer analogias, né? Eu acho que de uma forma bem próxima à nossa realidade, vamos pegar aqui eu, no meu caso, né? Eu acabo comendo ali algumas vezes por dia, e se eu fosse pegar tudo que eu como na minha semana para comer num dia só, numa única refeição, É, eu não conseguiria, eu ia ficar muito estressado também, né? E não conseguiria absorver aquilo e iria ter um gasto excessivo, né? Aquela comida que iria sobrar, eu não conseguiria sim. colocar para dentro do meu organismo e ela seria descartada. A planta é da mesma forma, só que diferente da nossa, né, fisiologia, onde a gente pode trabalhar aquilo que a gente está colocando para dentro, a gente precisa dispor desses nutrientes de uma forma prontamente absorvível pela planta, onde é justamente diluída em água. Então, quando a gente está aplicando adubos de forma convencional, né, aplicando ali, distribuindo no pré-plantio, ou mesmo no início de um novo ano, a gente fazendo uma ou duas adubações, né, a lanço, a gente depende de água, basicamente, para conseguir diluir esses insumos para que eles pudessem estar próximo ao ambiente de raízes da planta de absorção, porque não é toda planta, toda raiz que absorve adubo, Sim. né, no final do dia. A gente tem essas raízes de atividade que acabam absorvendo. E quando a gente passa a utilizar o sistema de irrigação para aplicar esses diferentes insumos, porque não é só adubo, né? A gente tem os biológicos, a gente tem químicos, né, também, para serem aplicados, que podem ser aplicados via sistema. Tudo isso para que você aumente ainda mais a eficiência daquilo que está sendo aplicado. Então, o parcelamento, que é um dos grandes segredos do alto resultado da irrigação localizada, ele também se faz benéfico quando a gente começa a parcelar
inclusive o alimento da planta, que aí é o que a gente chama de fertirrigação. Então, uma agricultura de muita precisão mesmo, né? Onde é possível aplicar os herbicidas, que equivocadamente são conhecidos como agrotóxicos, e que na verdade são Sim. herbicidas, né? Servem para nutrir a planta, para combater pragas e tudo mais. Enfim, os adubos, né? E aí vamos continuar mostrando os equipamentos que vocês usam na irrigação por gotejamento. Vamos colocar, Roger, na tela? Vamos continuar, você vai explicar porque nós vamos chegar lá nos furinhos, né? Naqueles furinhos, e aí eu Ah, volto sim. na fertirrigação, porque eu quero saber se entope, se não entope e tudo mais. Nós vamos continuar explicando o equipamento. O que é esse Essa é equipamento, uma Danilo? pergunta, essa é uma pergunta bastante comum, mas a gente vai chegar nela. Esse daí ele é um controlador, né? Hoje, cada vez mais, né, a gente vem falando muito sobre o avanço da agricultura, e na irrigação isso também acontece, né? Diferente de você partir uma bomba de irrigação manualmente, ir lá e Uhum, abrir, né, uma seção de ação para que a água vá a campo, tudo isso de forma manual, hoje a gente pode fazer uso de sistemas, né, e equipamentos que automatizam as diferentes atividades que estão envolvidas a irrigação no campo. Então, você ligar e desligar uma bomba, abrir e fechar uma válvula no campo, né, um registro no uhum. campo, né, vamos dizer assim, para ser mais simplista, ou Sim, mesmo, como a gente havia falado sobre o processo da fertirrigação, de você mandar adubo para a lavoura ou não, você tem a oportunidade de fazer isso de forma manual. Só que existem os desafios de mão de obra, né? sim. Às vezes você tem o horário verde também, que são horários específicos para que você possa economizar em energia elétrica. O fato de você usar de equipamentos que automatizam o processo faz com que o produtor possa garantir a execução e com maior eficiência. Então, esse é um dispositivo que se chama Groisfir Max, é um controlador também conectado à internet, onde um produtor hoje do escritório, né, vamos dizer assim, se eu estou aqui eu tenho minha lavoura, eu posso acessar através do meu aplicativo aqui, o meu dispositivo, e eu mudar as programações de irrigação com base em informações que eu estou recebendo do campo, né, do clima, Uhum. e alterar as programações de irrigação, fertirrigação, criar os meus programas, né, ou mesmo entender o que está acontecendo no campo, se irrigou direitinho, se irrigou a quantidade de tempo ou volume de água, né? Então, esse é um Perfeito. controlador de irrigação. Vamos passar para frente, porque tem mais equipamento para a gente mostrar. Vamos lá. Aqui nós temos uma Bacana. captadora de água, é isso? Isso é um ponto de captação, né, onde está se descendo aí uma balsa. Esse ponto aí é onde você tem as bombas, né, ou os pontos de captação ali dentro de um rio ou de uma represa, para que você consiga alimentar o seu sistema de irrigação, né? Para frente ali vão ter as unidades de bombeamento, que são as bombas, né, que ou se Vamos para succionam elas ou agora. empurram Acho que a gente já a tem água essas para dentro imagens do também. sistema. Essas são Aí, as ó, aí bombas. estão elas. Esse é o coração do sistema, né? Do mesmo jeito que a gente tem o nosso coração que impulsiona o sangue para dentro das nossas, para os órgãos, né? Para as nossas extremidades aqui do nosso corpo, o sistema de Uhum. irrigação também tem o seu coração, que é o sistema de bombeamento, que é a bomba, né? Conjunto motobomba. Então, ele aí é o que succiona ou impulsiona a água para que a água vá para os diferentes locais, né, onde a gente está abrindo ou fechando, né, uma válvula a campo, ou mesmo quando a gente está falando que é uma adutora, que a gente está deslocando uma água de um lugar, que às vezes é um lugar Uhum. mais desafiador, que está num declive muito alto, né, ou muito distante, a gente pode usar um conjunto motobomba para mover essa água para um reservatório, e aí dali desse reservatório a gente poder aplicar água no campo. E por isso que é importante ressaltar que a irrigação por gotejamento, ela faz uma economia de quanto? Isso que me atraiu muito para explicar esse processo, porque como você falou no começo, né, nós temos vários tipos de irrigação. Tem pivô,
tem a bomba, né? Aquela bomba que joga água na O lavoura, mas canhão. o principal, o canhão. O principal, o que a gente mais vê é o pivô, né? A Aham. aspersão e tudo mais, mas na lavoura é o pivô. O gotejamento, ou seja, a água é energia, né? Porque você tem que gastar energia para bombear isso. No gotejamento, qual Sim. é a diferença de gasto ou economia, para ser mais precisa, com relação a essas outras tecnologias de irrigação? Não, bacana. Eu acho que partindo daquele pressuposto que eu comentei, né, da gente poder aplicar pequenos volumes em alta frequência, isso é o que acaba diferenciando o sistema de irrigação localizado, né, ou por gotejamento, de outros sistemas. Então, o que a gente acaba falando é justamente da eficiência da aplicação que existe entre esses sistemas. E aquilo que impacta a água chegar até o objetivo final, que é aquele ambiente onde tem as raízes, e o solo, né. Então, a eficiência hoje de um sistema de irrigação por gotejamento, né, quando bem mantido ou recém-instalado, ele e bem projetado, acho que esse é um ponto bastante importante em comentar também, né, porque é um sistema de engenharia, ele parte ali, a gente fala entre 90 95% de eficiência, né. Então, de 1 litro que você vai aplicar, 950 ml vão chegar até o objetivo final. E quando a gente começa a falar de outros sistemas, né, do pivô central, vamos colocar aqui, a gente fala em torno de 70 a 75% de eficiência. Porque quando o pivô central está aplicando a sua lâmina de água, ele tem aquele ponto também que ele forma aquele guarda-chuva, né, que pode se ter a deriva, ele se perde também por evaporação até que a água penetre ao solo. Ele tem aquele efeito guarda-chuva, onde a água, quando existe a planta ali, a água fica na planta, ela não acaba não descendo também para o solo, existe algumas perdas dentro do processo. Só que também a forma de manejar o sistema, ela é bastante importante, né? A tomada de decisão é saber quando eu preciso irrigar, quanto eu preciso irrigar, né? E de que forma executar essas atividades. Isso é bastante importante. E se você me permite, Carmen, acho que um ponto bastante interessante e que foi inclusive matéria de uma revista, né? Um artigo que foi publicado por um agrônomo nosso aqui, o Rafael Gonzaga, ele fez um estudo, uma análise, comparando, né, o balanço hídrico, que aí é a tomada mais básica que a gente tem de informação e dado para entender quanto que a gente tem que irrigar, porque no final do dia é uma conta bancária, né? É o quanto Uhum. que entrou, e aí basicamente é por chuva, se a gente for pensar uma lavoura convencional, e o quanto que saiu, que é por evaporação, e se existe alguma cultura naquele ponto ali, ela vai evapotranspirar também, né? Ela vai absorver aquela água para também transpirar. Então, isso é o que perde. Então, ele comparou essa análise, que é possível ser feita com uma estação meteorológica, né? Uhum. Com o uso de sensores, aquele dispositivozinho que eu mostrei, né, que a gente mostrou aí para a audiência, né, o GS1 com um sensor de campo ali, que é uma sonda volumétrica. E um ponto muito interessante é que esse produtor que ele usou como base, né, um produtor aqui na região de Pedregulho, ele sofre por um desafio gigante, assim, por disponibilidade de água, ele não tem muita água. E o manejo ali é um manejo muito bacana, né? Eles fazem um trabalho excepcional. Até um abraço aí para o William. Isso que eu queria saber, Ele. justamente isso, nesse caso especificamente desse artigo, usado por um agrônomo aí da Netafim, esse produtor rural no interior de São Paulo, né, Pedregulho, ele não tem Sim, disponibilidade de água, ou muito pouca disponibilidade. Essa é muito uma pouco, dúvida muito muito grande, pouco. né? Os produtores podem Isso. não ter água disponível. E o que, que aconteceu nesse caso? E nesse caso, né, eles manejam muito bem, né, mesmo com a pouca água que possuem, né, eles têm as suas limitações ali, óbvio, mas eles são produtores de café, né, Pedregulho, uma região de altíssima produção, né, aqui na Alta Mogiana Paulista. E eles têm um teto produtivo muito alto, né, chega próximo ali ao que eu comentei, dos seus 60 sacos, com altíssima qualidade de café.
Então, não é por essa limitação, né, que eles fazem. Então, nesse comparativo que o nosso agrônomo aqui, o Rafael, fez, eles conseguiram economizar, né, daquilo que o balanço hídrico pediria, né, que é aquilo que entra e o que sai, mas o que efetivamente o solo pede, eles economizaram em torno de 50% do que era a Olha, demanda. E esse volume economizado, no caso deles, que sofrem com pouca água, né, poderia fazer com que eles irrigassem aí mais o dobro da área irrigada deles, né? Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente fala em eficiência do sistema, mas também o manejo que se adota, né? Quando você maneja muito bem o seu sistema de irrigação, você também potencializa ainda mais, através de ferramentas, óbvio, a sua economia, porque você vai ser muito assertivo para que possa aplicar a quantidade ideal de água que supra a demanda da planta naquele momento e com aquele clima específico, né? é aquela história, né? Você não fica olhando para o céu, orando, pedindo para São Pedro mandar chuva, né? Você já tem a garantia de que vai nutrir a planta com a água que ela precisa. Vamos continuar analisando aí os equipamentos, para quem está nos acompanhando poder identificar. Aqui está o A ele furinho aí, ó. a ele aí, ó, o responsável por levar a água. Essa é uma tubulação. Explica para a gente o que é exatamente esse equipamento, essa parte do equipamento. Bacana. É aí onde a magia acontece, né? E é natural, né? A gente vê caindo uma gotinha de água, a gente vê e imagina que é um furo numa tubulação, né? De polietileno É. ali, de plástico. Mas no final do dia, existe muita tecnologia nessa pecinha que está ali dentro, né? Então foi por aí, né, que a Netafim se tornou a maior empresa de irrigação do mundo, né, através desse desenvolvimento que começou lá atrás, há 60 anos, e por isso que também nós estamos aqui há 30 anos, né, e crescendo e desenvolvendo a agricultura irrigada aqui no Brasil, que é através do gotejador, né? Ali dentro, onde está saindo essa gotinha, existe uma pecinha, e essa pecinha se chama gotejador. Ela faz, né, uma vez que a gente está impulsionando a água pelo bombeamento, existe uma pressão, né? A água está com pressão ali dentro da tubulação. Esse Uhum. gotejador aí, ele faz com que essa pressão seja freada e a água pingue numa vazão, né, numa quantidade ideal e constante, né? E existem diversos modelos e tecnologias de gotejador. Existe o gotejador que é autocompensado, então ele tem uma membrana dentro dele que possibilita ele a compensar ganhos, né, de pressão. Isso possibilita a gente fazer linhas mais longas ou a gente objetivar uma uniformidade muito maior de aplicação de água e, por consequência, de todos os insumos aplicados ali. E, Uhum. inclusive, dentro da tecnologia dele, você comentou, né, Carmen, a questão entope ou não entope. Mas Exato. muito da tecnologia dele tá, primeiro, num pré-filtro, ele tem, cada pecinha dessa tem um filtrozinho, né, para que impeça que impurezas entrem no interior do gotejador, né, e Uhum. dentro existe um labirinto. Esse labirinto é o freio, vamos dizer assim. E aí, Certo. quanto maior a eficiência desse labirinto, ele vai ser mais curto. Então, ele vai ser eficiente em frear essa água. E o desenho dele também tem muita turbulência envolvida para que, se entrou qualquer sujeirinha ou se desenvolveu alguma alga ali dentro, quanto mais turbulento ele mais ele impede que essa sujeira vai se acumulando ali. E isso, no final do dia, possibilitando que a gente tenha alta eficiência na distribuição de água no campo, né? Então, Uma essa coisa gotinha aí tem importante, muita tecnologia por trás. eu imagino, mas uma coisa fundamental é na hora da aplicação, né? Como você falou, da fertirrigação para levar insumo, seja adubo, ou seja é, é, a questão dos herbicidas,
né, para as determinadas lavouras que vão ser irrigadas por esse sistema de gotejamento. A questão é, na hora de aplicar, o proprietário rural, enfim, o gerente da propriedade, quem for aplicar, tem que obedecer às regras mesmo, porque pode acontecer de haver um entupimento por conta da má aplicação. Então, a agricultura de precisão é isso, né, Danilo? Todo o processo ser feito obedecendo às normas, né? Porque senão é rasgar dinheiro. Aí você está gastando herbicida, gastando adubo e prejudicando o equipamento, né? Com certeza, Carmen. E aí esse é um ponto muito importante. A gente mostrou algumas partes do equipamento e uma das partes que ela é primordial, né, para o sistema de irrigação localizado é o sistema de filtragem, né? Então, existem ali os filtros, porque no final do dia a gente está fazendo analogia com o corpo humano aqui, né? É, A água que vai para o campo é o nosso sangue, né? E a gente tem aqui nossos dispositivos que funcionam como filtro, que são os rins, né? No caso do sistema de irrigação, os rins desse sistema são os sistemas de filtragem, né? E existe também muita tecnologia, né, na automação, né, da limpeza desse sistema. Então, todos esses sistemas podem ser automatizados para que se limpem automaticamente. uhum, E quando a gente está fazendo isso, é para manter uma qualidade de água boa, né? Pensando na filtragem. Fora isso, existem outras metodologias também, né, para somar ainda mais na melhor qualidade dessa água. Então, a gente faz o uso de tanques de decantação, se é uma água que tem muita matéria orgânica. Se é uma água que tem muito ferro ou manganês, a gente também usa de cascata aeradora para oxigenar e tirar essas partículas que podem ocasionar o desenvolvimento de algas, né? Ou certo. organismos biológicos dentro do sistema. E tudo isso é para melhorar a qualidade de água. E um ponto, né? Quando a gente vai fazer o uso do sistema para aplicar insumos, né, como os adubos biológicos, os fungicidas, os diferentes insumos que a gente pode utilizar no campo, é sempre muito importante a gente entender a procedência desses equipamentos e desses produtos que a gente está trazendo, né? A real diluição deles, para que a gente consiga diluir isso muito bem diluído. É sempre muito importante a gente ter uma caixa de diluição para depois passar isso para uma caixa de injeção e aí passar isso por uma filtragem, inclusive, né? Para que no momento que a gente for aplicar, né, aquele insumo a campo, ele esteja na sua real forma diluída, sem qualquer impureza. E aí os agrônomos da Netafim, né, todos os nossos distribuidores têm um conhecimento muito vasto aí em poder orientar, né, os produtores a poder utilizar desse sistema, porque ele leva realmente, né, ele eleva o teto produtivo de uma forma muito importante e interessante, e é um outro capítulo dentro da jornada do ambiente irrigado, né? Porque não isso é um ponto muito importante e interessante que a gente tem que comentar, porque uma lavoura irrigada, ela não era uma lavoura de sequeiro que aplicou-se água, né? Ela exige, sim, né, um desenvolvimento, um aprimoramento de todos os envolvidos dentro de uma área irrigada, né, para que a gente consiga mudar o patamar, né, desse ambiente de produção, porque ali a gente está fazendo um investimento e o objetivo é realmente aumentar o teto produtivo, trazer ferramentas para que a gente seja mais eficiente e, no final do dia, produzir mais com menos, né? Uma outra característica, uma outra pergunta com relação a esses furinhos, né? É, antes de falar disso, a questão da instalação, como é que é feita? Porque a minha dúvida é justamente disso. Você falou de aplicar, né, os insumos através da irrigação, então tem uma série de filtragens, tem uma série de equipamentos que evitam isso acontecer. Porém, pode acontecer também um entupimento de fora para dentro, né? A questão da terra, né? Uhum. Entra a terra ali, raízes, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Que é uma cultura
utilizada, onde é utilizada aí a irrigação, a raiz da cana, ela procura água, né? As raízes procuram, e a cana é uma planta típica que procura água, e ela pode entupir esse caninho ali, esse furinho. Como é que vocês trabalham com essa questão do entupimento de fora para dentro? Terra e raízes. Legal, legal, Carmen, boa pergunta. Terra principalmente, né? A gente pensa, o primeiro ponto é quando o gotejador ele está enterrado, ou entendendo muito os tipos de partícula que existem nesse solo, né? No caso, silt é uma partícula que pode às vezes entrar no tubo gotejador. Então, a gente sempre preconiza, né? E até tem umas listinhas laranjadas nos tubos gotejadores, né? Naquela foto ali está muito clara. A gente posiciona o tubo, né? O furinho do Vamos tubo colocar a foto gotejador de novo? sempre é, Vamos colocar apesar a da foto de gotinha novo estar para a gente caindo, ver. Ali. apesar da gotinha estar caindo para baixo, a gente sempre coloca a fita nessa listinha alaranjada para o alto, que quer dizer que o furo, né, por onde sai essa Hum. água, está ali em cima. Isso impede, né, para que caso haja qualquer sucção, né, sugar, o movimento de sugar do tubo gotejador para o solo, ele não vai estar em contato com esse solo. Mas aí eu conto, poxa, como é que vocês conseguem enterrar esse tubo gotejador? Primeiro ponto é a gente ter um projeto hidráulico muito bem dimensionado, né? Onde a gente coloca dispositivos de segurança, válvulas, né, para que se admita ar, se admita ou que se expulse o ar das tubulações, para que tudo funcione da melhor forma possível. Então, um bom projetista, né, uma equipe que tenha um conhecimento para poder fazer o projeto de engenharia, né, o projeto hidráulico do sistema, ele é muito importante para que se tenha Uhum. todos esses dispositivos e não tenha esse risco de acontecer essa sucção, vamos dizer assim, desse solo. Um outro ponto interessante também é nos sistemas enterrados, né? Todo gotejador que a gente produz aqui para que seja enterrado, a grande maioria deles, fora o projeto bem dimensionado, para os projetos de café, para os projetos de cana, a gente utiliza de gotejadores autocompensado anti-sifão. Então, ele tem uma tecnologia que não deixa ele succionar partículas de fora para dentro. Então, isso mata, vamos dizer assim, a primeira dúvida, a pergunta com relação ao solo. Mas e as raízes, né? Primeiro ponto, Isso. uma lavoura bem irrigada vai fazer com que a água ela se distribua, né, ao longo aí do horizontal e verticalmente, né, e óbvio que em questão de profundidade também. Então existe raiz em todo esse ambiente. Se ela tem, existe água, né, em todo esse ambiente junto com as raízes. Se não existe um estresse, a planta ela não vai atrás ali do último golinho de água, que é onde sai a água, que é o gotejador. Então, primeiro ponto, manejar muito bem o sistema de irrigação, né? Segundo ponto, nós aqui da Netafim, né, a Netafim ela tem isso como uma premissa, é um fator muito importante para o desenvolvimento e a manutenção de tecnologias que a gente vai colocando a campo. Nós temos um corpo agronômico, né, separado por culturas, inclusive. Não só aqui no Brasil, Uhum. mas temos também agrônomos ao redor do mundo que dão apoio para a gente, inclusive aqui no Brasil, para o desenvolvimento de novas tecnologias ou novas culturas ou aplicações diferentes também. Então, para cada cultura que a gente vai fazer o uso, por exemplo, do gotejo enterrado, nós temos um protocolo agronômico que faça o uso de algumas moléculas, né, alguns herbicidas, como a gente comentou, que são imóveis no Uhum. solo. Então, existe um momento crucial para ser aplicado isso. Existe um cálculo específico que varia com relação ao número de gotejadores que a gente vai ter no campo, para que a gente crie essa proteção, né, com esse herbicida, o suficiente para que impeça que raízes vão procurar água dentro do tubo gotejador. Então, quando a gente pensa que a tecnologia da Netafim, né, está voltada somente aos equipamentos,
ela transcende, né? Ela passa um pouco disso, ela vai muito além e ela traz também essa criação de protocolos, né? De formas de se utilizar do sistema e possibilita ele de ser enterrado em diferentes culturas. Falamos aqui do café, café conilon e o arábica, a, a cana-de-açúcar, grãos, né? É possível Tomate, enterrar. enfim, Então, essas possível, com culturas, certeza. por exemplo, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né, maior exportador. Milho, nós estamos ali, né, na cabeça também, nas cabeças também, ou seja, a produção de grãos. As maiores culturas são milho e soja. E você falou café, cana-de-açúcar, mas milho e soja, por exemplo, né, nós temos também essa tecnologia disponível e é aplicada. Sim, sim. A Netafim aí, em torno de 6 anos, ela já está de forma comercial aqui no Brasil, né? Eu falo aqui no Brasil porque fora do Brasil, a gente já tem países, né, e unidades de negócio da Netafim que já trabalham há mais tempo, com irrigação para grãos, de forma subterrânea. E o porquê, né, que tem essa variável? Acho que o Brasil ele tem a questão da rotação de culturas, tem uma questão de adaptação de tecnologia. Eu falei do papel do time agronômico para isso, e é realmente esse é o trabalho, entender de diferentes, inclusive, aplicações que existem em diferentes unidades de negócio para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade aqui. E aconteceu a mesma coisa com grãos, né? A gente entendeu, buscou, visitamos outros países, né, que já faziam uso dessa tecnologia, fizemos diversas análises e discussões com pessoas muito influentes também dentro da pesquisa em grãos aqui no Brasil, né, para que a gente pudesse começar a colocar algumas áreas, acompanhar, né, para que a gente fizesse a validação técnica e depois sim tivéssemos uma solução comercial. Então a Netafim, em torno de 6 anos, ela já está no mercado, né, com foco em regiões que são as principais regiões de irrigação em grãos no Brasil, onde a gente tem sim a solução para irrigar de forma plena, né, uma área convencional, né, por irrigação por gotejamento, e eu acho que o mais interessante ainda, existe já um parque instalado de pivôs centrais, que é uma das principais metodologias de irrigação para grãos e fibras, né, o algodão também, nas principais regiões, né, como o Mato Grosso. Uma solução que a gente desenvolveu é justamente de harmonizar esses sistemas, porque ficam as áreas de canto, né, que o pivô não consegue atingir. A gente, às vezes, dependendo da infraestrutura da fazenda, a gente consegue utilizar da infraestrutura que existe em energia elétrica, em potência instalada, em água, para garantir para o produtor uma área 100% irrigada. Então, não ter mais aqueles cantos, né, sequeiro Sombreamento, e né? aquele É. círculo. Não que seja o sombreamento, mas uma área de pivô central, ele é um Uhum. círculo perfeitamente irrigado. E a gente sabe que no campo não existe um círculo perfeito, né? É Existem verdade. áreas irregulares. Então, nessas áreas irregulares, o produtor ele acaba trabalhando no formato de sequeiro. E isso traz alguns desafios, né, na questão operacional, porque você tem estágios diferentes dessa cultura, por mais que ele plante milho no sequeiro e milho na área do pivô, existe um desenvolvimento diferente dessa lavoura, né? E a operação que se aplica ali de pulverização, ou mesmo a própria colheita, ela não pode ser feita por igual, né? E fora a Uhum. questão do risco, uma vez que você tem uma área de sequeiro, então você está à mercê do clima, justamente para poder Exato. produzir. E a Netafim desenvolveu, né, esse conceito de irrigação harmonizada para que a gente pudesse trazer para o produtor a possibilidade de ter uma lavoura 100% irrigada. A irrigação enterrada, eu estava pesquisando ali, vocês, é um equipamento básico, é a mangueira, o chicote e o tubo, né? A mangueira, o tubo, ele fica a 80 centímetros mais ou menos de profundidade, né? Tem o chicote que liga
o tubo à mangueira, e a mangueira ela fica a uns 20 centímetros de profundidade. E pelo que eu pesquisei, ela tem 1 metro de comprimento com 2 furos, ou seja, cada furo a 50 centímetros de distância um do outro. É um verdadeiro quebra-cabeças, né? Vocês têm que implantar uma malha no terreno ali onde vai ser, na área de lavoura, ou até de pastagem, enfim, onde vai ser colocado essa malha mesmo, né, Danilo? Queria que você explicasse para a gente a dificuldade os desafios que tem para implantar essa irrigação enterrada. Não, bacana, Carmen. Fez uma boa lição de casa aí, ó, inclusive na concepção do planejador, legal. Mas realmente, né, eu acho que esse é um ponto muito importante e volto a falar da área técnica, né, da gente poder discutir previamente o local onde se vai instalar um sistema. E isso independente de gotejo ou qualquer outro sistema de irrigação, é sempre Uhum. importante, né, se fazer essas discussões prévias para entender aonde que nós vamos colocar esse sistema, né? Então, como você comentou, para eu entender qual é a profundidade que eu vou instalar esse tubo gotejador da superfície do solo, eu tenho que entender qual é o tipo do meu solo, né? E as operações que vão ser realizadas ali. Para eu entender, inclusive, a distância de um tubo gotejador para o outro, de uma mangueira para outra, eu também tenho que entender o tipo de solo que eu vou ter. Para que eu consiga, como a gente está falando aqui de um sistema que pode garantir a germinação das sementes, essa água que está saindo do tubo gotejador, ela tem que atingir ali quase 5 centímetros da superfície do solo. Então, essa água tem que subir, né? Então, é feito toda uma análise, né, e discutido muito com o produtor rural sobre informações, né, sobre a operação do dia a dia, o tipo de solo que ele tem, se foi feito já algum tipo de correção e trabalho nesse solo, um preparo, né, para que a gente consiga garantir a homogeneidade, inclusive na instalação desse tubo gotejador. E a Netafim também desenvolveu, dentro dos maquinários que fazem esse enterrio desse tubo gotejador, alguns sensores, né, que justamente garantem para a gente, num mapa, inclusive, de pós-aplicação, a profundidade, né, que foi instalada esses tubos gotejadores, porque ela é crucial realmente para que num sistema de gotejamento enterrado, focado nas culturas de grãos e fibras, a gente tenha sucesso, né, e tenha uma performance interessante no sistema de irrigação e também da fertirrigação que pode ser utilizada ali. Ô Danilo, com relação à chuva, né? Porque a gente está falando de irrigação justamente em áreas onde você tem uma seca, né? Uma estiagem maior, onde você tem dificuldade de água ali na propriedade e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos supor, eu tenho minha propriedade, vai chover, eu sei que a previsão do tempo eu estou acompanhando, e hoje a gente tem previsão do tempo feita com muito mais precisão, né? Vai chover daqui a 2 dias. Amanhã vai chover. Eu posso desligar o meu equipamento de irrigação? Como é que funciona isso? A natureza, a chuva, né, vindo de forma natural, e a irrigação. Qual a orientação que vocês dão com relação a isso? Não, bacana, Carmen. Esse ponto é bastante importante, né? Para toda tomada de decisão que a gente faz, e isso na nossa vida, ela é sempre baseado em alguma informação, né? Uhum. Se eu entendo que na minha lavoura, que é o ambiente onde eu produzo, né, as minhas culturas, eu tenho água o suficiente para suportar aquilo que está se perdendo nesses 2 dias e que depois vai vir uma chuva considerável, eu realmente posso tomar essa decisão. Mas o que a gente orienta sempre tenham uma boa estação meteorológica, né, como uma referência de base de dados, e essa estação meteorológica também bem instalada, né, porque ela passa a ser parâmetro de análise de dado e informação do clima, né? E se a gente tiver, e aí esse é o ponto, por mais tecnologia que a gente tenha, o produtor ele é a pessoa que melhor conhece a lavoura dele, né? É. Independente aí do agrônomo que o está acompanhando.
Então, verdade. o olhar do campo, a percepção do campo, a compreensão, né, de como é que está esse campo. E com o uso também de ferramentas, né? A gente falou aqui de sondas, né, ou de outros equipamentos que possam demonstrar para ele como é que está a disponibilidade de água em diferentes camadas, que para ele são camadas de objetivo de trabalho. Se ele tem um pulmão interessante de água ali, que não vai impactar ou estressar, né, dependendo do estágio da planta que ele está trabalhando, ele sim pode, né, restringir. O ponto é, a chuva é eficaz, é um volume de chuva que é relevante, É, e qual é o momento que está, como que está essa água no solo. Então, eu gosto muito de trazer que é necessário ter um bom embasamento para qualquer movimento. exato. Então, sendo bem embasado, tendo dados e informações, ele pode ou não, dependendo aí também do volume de chuva que está planejado. Danilo, para a pastagem, a questão da irrigação, o que vocês, como é que está essa tecnologia aplicada? O Brasil é um grande produtor de carne, né? Carne de qualidade. Eu queria saber dessa questão de pastagem e a irrigação. Legal, Carmen. Hoje, no ambiente de pecuária, né, a gente vê que em algumas regiões e até alguns perfis de produtores têm sim olhado, né, com bastante atenção para o sistema de irrigação focado no ambiente de pastagem. Então, a gente tem dois tipos de soluções, vamos dizer assim, né? O primeiro para o produtor, que é o pecuarista, que está buscando produzir alimento, né? Numa forragem ou mesmo em grãos mesmo, produzir o próprio alimento dentro da fazenda, acho que objetivando aí a redução de custos. Ele está objetivando e olhando sistemas como o próprio sistema de irrigação por gotejamento para grãos aí, para milho, né? Como a gente comentou. E aí existe também o sistema que irriga o próprio pasto, né? A gente fala do pastejo rotacionado, né? Irrigado. Então, quando a gente fala, né, na solução voltada à irrigação para pasto, a gente tem aquilo que hoje se tem por mais convencional como uma solução de irrigação, que é a irrigação por aspersão. Então, a gente tem Uhum. aí todo o piqueteamento e o projeto de irrigação alinhado e voltado à forma como é dividido para que ele possa irrigar os diferentes piquetes por aspersão. E temos também irrigação por gotejamento subterrâneo em pasto, né? É uma tecnologia onde o manejo ele é bastante importante, porque ao mesmo tempo que a gente está ali umedecendo aquele campo com capim, a gente precisa, antes do gado entrar, cessar, né, a aplicação de água para que o gado consiga entrar sem ocasionar nenhum mal àqueles tubos gotejadores, porque no final do dia são animais Uhum. aí de um peso considerável, né? Distribuído em 4 patinhas muito pequenas, então com uma pressão muito grande. Então, existe um manejo bastante interessante aí, para que a gente consiga colocar esses animais para pastejar onde existe esse sistema instalado. Danilo, a gente está caminhando para o final, e claro que eu vou fazer a pergunta que o produtor está querendo ouvir a resposta. Custo. Bom, a gente já viu aqui que a irrigação realmente é sensacional, é uma solução fantástica, eficiente, né, para aumentar a produtividade, para garantir a qualidade da planta e, lógico, né, retorno, lucro, margem de lucro maior para o produtor. Mas é e um investimento que para muitos pode ser bem pesado, mas o peso desse investimento vai estar diretamente ligado ao retorno que esse produtor vai ter. Então, a minha pergunta para você, Danilo, que é o que todo mundo que está nos assistindo aí tem interesse em saber a resposta, é o custo de se instalar uma irrigação por gotejamento, né? E é isso que eu queria que você respondesse para a gente agora. Bacana, Carmen.
Acho que esse é um ponto importante e desafiador, né? Porque, como eu comentei, é um projeto de engenharia, onde é necessário sempre entender a realidade de cada uma das áreas, de cada um dos produtores, e inclusive cada Uhum, uma das culturas a serem irrigadas. A gente comenta muito sobre o retorno, né, que o produtor, em média, hoje começa não, né, já tem oportunidade de ter. Hoje, nos preços que se trabalham já, tá se trabalhando os projetos, as áreas de café, né? Então, hoje, basicamente, já numa primeira colheita, já se paga basicamente o investimento por conta da diferença de produtividade que você já possibilita ter. A gente tem áreas de citros, né, onde um produtor começaria a colher com 3, 4 anos, uma colheita substancial. A gente tem produtores já colhendo com 2 anos, né, um volume já interessante. Então, ali na sua segunda safra, já tendo a oportunidade de pagar o investimento, né? E no canavial, a mesma coisa, né? Fora o fato, né, da gente ter esses resultados em aumento de produtividade, a economia de alguns pontos operacionais, como a renovação, né? uhum, E eu acho que o ponto principal, quando a gente está falando de uma agroindústria, é garantir cana na usina, né? Então, exato. num raio menor, a gente está colocando uma cana, um volume de cana garantido dentro de uma usina, independente de uma intempérie climática. E eu acho que um ponto interessante também é o fato de você buscar também alternativas de receita no mercado sucroalcooleiro. A gente tem os CBIOs, né, que até a Netafim fez um trabalho muito interessante. Pelo aumento de produtividade que a gente reduz a nossa pegada de carbono, né, numa Uhum, área de cana, e esses CBIOs, né, que são os créditos de carbono gerado em áreas de produção de cana, são negociados em bolsa e já também possibilitam a ser mais uma fonte de renda aí, não só para as usinas, como também agora que a gente teve o acesso aos fornecedores também a parte desses créditos que são gerados a campo. Então, eu acho que antes do custo é justamente entender qual é o potencial retorno que se tem, onde você garante um teto produtivo, uma média mais alta, e independente do preço da commodity, quando a gente está falando da commodity agrícola, quando você trabalha com uma média mais alta, o seu risco é menor e você se mantém mais sustentável no negócio. É incrível, né? É aquela velha história. Gasto é muito diferente de investimento. Então, tudo que puder ser feito para o investimento, ele vai dar o retorno, né, que você precisa. O gasto não, o gasto você está rasgando dinheiro. E no caso da irrigação, por tudo que eu pude pesquisar, por toda essa tecnologia investida, né, embarcada aí nesses projetos, realmente o retorno é fantástico. Então, assim, é oferecer ao produtor rural brasileiro mais essa tecnologia para que ele continue despontando, fazendo a lição de casa e sendo o reconhecido, né, internacionalmente como um grande profissional que realmente é. E com essa tecnologia que a Netafim está oferecendo, já oferece aqui no Brasil há 30 anos, né? E ao mundo há 60 anos, é muito, muito interessante. Eu fico muito feliz em poder trazer para os nossos ouvintes aqui, o pessoal inscrito no canal Mundo Rural Business no YouTube, os assinantes da Rural Business que acompanham o Rural Pod, toda essa tecnologia. Danilo, parabéns aí para a Netafim. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente do Rural Pod. E eu queria deixar aí você falando com o pessoal aí a sua última mensagem para, enfim, né, convencê-los da tecnologia, do benefício da tecnologia da irrigação, para conversar com vocês, bater um papo, claro, né, custo-benefício. Então, beleza, Carmen. Para nós, para mim em particular, é um prazer estar participando aqui do podcast, né, do Rural Pod, junto com o pessoal da Rural Business, com vocês.
E principalmente nesse ano, né, que é o ano que a Netafim completa 60 anos globalmente, e aqui no Brasil 30 anos. E acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar, né, para o produtor rural é realmente essa questão da lição de casa que você comentou, né? Busque, né, mais informações sobre o ambiente irrigado, né, sobre a irrigação. A irrigação, eu não tenho dúvida que vai ser, já está sendo, né, mas essa revolução que vai dar para o Brasil um nível diferente, maior ainda, na importância global, né, na produção de alimento. E não deixe de nos procurar, né, tanto a Netafim quanto os distribuidores parceiros da Netafim que trabalham com o nosso portfólio, toda a equipe técnica aqui também, para que a gente possa discutir, se interar e trazer um pouco mais de soluções, né, para o ambiente de produção aí das diferentes culturas, né? A irrigação localizada, ela é uma irrigação democrática, né? A gente fala, ela se adapta muito bem a diferentes tipos de cultivo. E fiquem à vontade aqui de acessar os nossos canais, tanto no YouTube para se informar, ou mesmo no nosso site, para que entrem em contato conosco. E vai ser um prazer aí bater um papo com toda a audiência aqui do Rural Pod, tirar mais dúvidas ainda e discutir um pouco mais sobre essa solução inovadora, né, que continua sendo uma inovação para o ambiente agrícola brasileiro e mundial. E reforçando, né, a pergunta que eu fiz logo no começo desse nosso podcast, e é importante trazê-la de volta aqui no final, é que não há qualquer interesse comercial entre a Rural Business e a Netafim. O nosso mais legítimo interesse da Rural Business, que há 35 anos está no mercado, levando informação para o mercado do agronegócio, é justamente esse, né? Levar informação para o produtor rural brasileiro, né? Trazer as tecnologias que existem para que você, produtor rural, reflita, possa fazer as suas contas, possa investir onde efetivamente vale a pena. E o nosso cardápio é esse aqui no Rural Pod, trazer empresas, trazer profissionais que agreguem valor ao seu negócio, porque é isso que a gente quer ver, o campo crescer, né? O produtor rural ganhar dinheiro, o produtor rural se capitalizar cada vez mais, enfrentando os enormes desafios que ele tem todos os dias, a começar pela desinformação, né? A começar pela demonização do homem e da mulher do campo. E é isso que a Rural Business faz todos os dias, levar informação de qualidade, verídica, para os nossos assinantes e para os nossos ouvintes aqui no Rural Pod e no Mundo Rural Business, no canal no YouTube. Danilo Silva, engenheiro agrônomo, especializado aí nessa questão de irrigação, tem um monte de especialização, um profissional aí com foco em digital farming, né? Toda essa digitalização, essa evolução no campo. Danilo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Rural Pod. Mais uma vez, obrigado, Carmen, a você, a toda a audiência, toda a equipe aqui do Rural Pod, do Rural Business. Foi um prazer e seguimos à disposição qualquer necessidade de vocês. Um abraço. Um abraço, Danilo. E é isso. Encerramos aqui mais um Rural Pod, agradecendo a sua audiência, agradecendo a você por ter ficado conosco aí mais de uma hora, conhecendo, né, sobre a irrigação de precisão, a irrigação de profundidade, feita pela Netafim. E a gente se encontra, então, no próximo programa com mais uma pessoa interessante, ou algumas pessoas, né, interessantes, para a gente poder conversar sobre esse universo que é o mundo rural. A gente se encontra no próximo episódio do Rural Pod. Até lá!